Bom dia, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas, muito bom dia, Seduc, muito bom dia, Canal Educação, meu diretor, ilustríssima, como é que a senhora está? Que bom. Então sejam todos vocês bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sexta-feira. Sexta-feira essa iluminada de muito conhecimento. Então, it's Friday, é sexta-feira. E I wish you, desejo a vocês, a blessed Friday, uma sexta iluminada, abençoada para cada um de vocês. Você que depois vai acessar a aula através da plataforma, você que depois assiste a aula através do YouTube, você que acompanha a aula na reprise feita pela TV. Meu muito obrigado. E vamos aqui, né, Eliseu Martins, trabalhar aqui com mais uma perspectiva de conhecimento. Conhecimento esse trazido através dos nossos programas, né, de estudo. O cronograma hoje pede que falemos sobre conectores, operadores de coesão. O cronograma de hoje tem o estudo de texto. Aí você pode dizer assim, professor, mas é sempre muito agradável porque eu sempre, toda semana, a gente tem alguma coisa envolvendo vocabulário. Toda semana temos alguma coisa envolvendo as habilidades, a competência. E isso por quê? Porque nós temos que estar sempre atentos às práticas, não só das nossas provas, aquelas que eu elaboro aqui e vai aí para a tua escola para você responder, né? Mas temos alunos que já me disseram nas redes sociais que vão fazer um vestibular, né? E para tanto acompanham o máximo de aulas que podem, tanto o Enem na estrada, não é? As revisões, os corujões que habitualmente acontecem, assim como as aulas naturalmente aqui ministradas, todos eles são conteúdos pertinentes, né, e cobrados em vestibulares. Tudo bom? Gabriel André, muito bom dia. Então vamos aqui trabalhar. Identificar e apresentar, saber o uso e a função social de um texto, né? Identificar os elementos que distinguem diferentes gêneros textuais, identificar as questões estruturantes, né? Operadores de coesão. Dentro dos operadores de coesão, nós temos aí, né, preposições, advérbios, locuções conjuntivas, tá? Nós temos as conjunções. Isso faz parte da grande família das link words. Professor, então aqui é altamente sugestivo. Literalmente, palavras que têm o poder de conectar. Alright? Então, quando você ouvir link words, aí você vai dizer, são as palavras com o poder de conectar sentenças, não é? Orações, tá? E parágrafos, e ele vai me trazer mais informação. Ele vai deixar com mais segurança de entendimento. Aí eu passo a ter uma maior coesão textual. Através desses operadores de coesão, eu tenho sempre uma ideia a ser acrescentada. Certinho até aqui? Então, quando você ouvir falar em link words, aí você vai dizer, eu tenho as conjunções dentro dessa família. Eu posso então dizer que dentro das link words temos apenas conjunções? Aí você vai dizer que não. Nós temos, além das conjunções, outros vocábulos, outras classes gramaticais que têm essa funcionalidade conectiva, atribuindo uma ideia. Professor, e por assim dizer, dando aqui uma olhadinha mais de perto, take a look close, né? Take a close look. Esses conectivos, essas link words, ou até mesmo marcadores de discurso. O que é que elas são?
palavras ou expressões que servem para estabelecer uma conexão lógica entre frases e elementos da ideia. São principalmente as conjunções ou locuções conjuntivas, mas também advérbios, preposições e etc. Eles vão manter essa missão. Eles vão agregar uma ideia. Eles vão trazer mais informação. Professor, e no português, eu teria como me dar um exemplo? Vamos lá. Eu vou dizer que eu e o Gabriel, lá de Belém do Pará, gostamos de estudar inglês. Quando eu adicionei o meu nome e precisei atribuir mais uma informação, no sentido de acrescentar, de repassar para as pessoas que não apenas eu usei um vocábulo I, que tem a ideia de adição, de inclusão, de copulação. Tá? Daí chamar também de copulativas, aquelas que são chamadas de aditivas, que causam a ideia de inclusão, de adição. Tá? Se nós formos olhar a frase que eu terminei de proferir, nós vamos ver uma série de outros vocábulos que estão trazendo ideias e acrescentando informações de modo a nos situar em tempo, em espaço, de modo a trazer uma visão de que o sujeito é um sujeito composto, de que o sujeito ele tem um sujeito que não é único. Nós temos ali dois através dessa adição. Pronto. Resumidamente, seria a mensagem que esses vocábulos, que essa família tenta nos repassar. Então, vamos dar uma praticada? Let's practice. Vamos lá. As conjunções, no inglês, elas são subdivididas de 3 formas. Nós já sabemos que as conjunções, elas funcionam na qualidade de conectivos. Assim, elas desempenham um papel, obviamente, de conectar ideias, tá? Unindo termos ou mesmo orações. Vocês vão observar que eles conseguem unir termos, não é, da mesma classe gramatical ou não. Eles conseguem unir, por um exemplo, frases independentes e frases dependentes, tá? E tudo isso tem um propósito quando nós vamos estudar um texto. Por esse motivo, são elementos essenciais da comunicação, posto que colaboram com a coesão e coerência textual. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, ele está repleto desses conectores, certinho? As link words podem expressar ideias de continuação, de conclusão, adição, oposição, comparação e explicação. As conjunções, elas não variam, certo? Elas não sofrem nenhum tipo de flexão, nem em número, singular, plural, nem em gênero e muito menos em grau. Então, uma vez grafada and, que significa e que me dá a ideia de adição, ela vai ser dessa mesma forma em qualquer situação que se deseja tirar a conclusão de eu tenho que acrescentar informações. Até aqui estamos juntos. Pessoal de casa bacana, pessoal aí das escolas. Tudo bom, Miguel Leão? Muito bom dia. Meu ilustre ali de Belém do Pará. Você que nos acompanha pelo chat aberto aí do YouTube. Então, você que depois olhou a aula gravada, tá? A reprise aí na sua casa e viu alguma situação que você não entendeu, pode mandar a sua dúvida lá para as minhas redes sociais, como muitos alunos no Piauí e fora do Piauí faz. Eu já coloco, né,
uma explicação para você, exemplo, e também coloco no nosso slide da semana que vem. É muito importante isso, tá? Meu diretor, nós temos uma mensagem aí no chat interno. Eu não estou conseguindo. Muito bom dia. Obrigado, meu ilustre. Bom dia, Miguel Leão. Tamo junto. Professor, e essa classificação, ela pode ser de que forma? Vamos lá? Dependendo da função que desempenham, as conjunções em inglês são classificadas em... Mudar aqui a canetinha para não ficar muito misturado as cores. Nós temos aquelas que são coordinating conjunctions, né? Coordinating são as conjunções coordenativas, tá? E eu estou lendo assim, falando pausado, que é para auxiliar a ilustríssima que está fazendo em tempo real a mensagem chegar aos nossos ilustríssimos, né? Através da língua de sinais. Não é linguagem, viu? Uma vez me perguntaram se era linguagem. Não é, é língua de sinais, tá? Perguntaram também uma coisa interessante para mim. Me disseram assim, professor, é tudo igual? Eu digo, não, porque os símbolos, eles são de região para região. Inclusive aqui no nosso estado, nós temos aqui uma comunidade que desenvolveu uma linguagem própria, não é? Porque lá, curiosamente, algumas pessoas já estavam, várias pessoas nasceram com a necessidade de se comunicar dessa forma, tá? Então nós vamos aí tocar muito nesse assunto, porque está chegando aí o mês de setembro, já dezembro, né? Mês de setembro, né? E o mês de setembro é um mês, né, que se faz relembrar a todo momento a importância desses profissionais, a importância do desenvolvimento da língua de sinais e o amadurecimento, né? Nós ainda estamos caminhando a passos bem lentos, mas nós já estamos vendo algumas evoluções no quesito acessibilidade, no quesito igualdade, no quesito emanado pela Constituição Federal. Se você der uma olhada lá no artigo 3º da Constituição Federal, você vai ver que muitos dos valores ali elencados, hoje a gente consegue ver aos olhos desnudos de curiosidade. Falta muito? Falta. E é por isso, ilustríssimo aluno, que nós temos que a todo instante estar estudando, procurando as boas informações, né? Justamente para podermos nos posicionar adequadamente em fazer o uso daquilo que nos é peculiar no estudo, aprender e avançar. Certinho, gente? Vamos lá, meus queridos. Então, as conjunções coordenativas, ela tem o objetivo de ligar palavras ou orações independentes que possuem a mesma classe gramatical. As orações independentes, ilustres, são as orações que, por si só, elas têm o seu efeito de entendimento imediato. Elas não precisam de uma outra oração para fazer sentido. Geralmente, elas apresentam, elas estão aparecendo, né? Elas vão aparecer no meio das frases. As mais utilizadas, and, que significa e, but, que significa mas, for, que significa pois, né? Or, que significa ou, nor, que significa nem. Muito bom dia, Gabriel. NT, né? So, que significa então. E nós temos yet, que significa mas. Teve dificuldade em relembrar essa sequência? Tem um acrônimo, né, que é a junção da primeira letra de cada uma desses vocábulos, que nós vamos juntar e ler como se fosse uma palavra só. Não é, ó? Sempre quando eu estou falando sobre isso, Gabriel, me lembro de você, fanboys, tá? Onde você vai observar o F de for, para dizer que ele é uma explicação. O A de and, para dizer que ela é uma adição.
o N de nor, para dizer que ela também é uma adição, só que ela vai acrescentar situações negativas. Nós temos o B, que é o but, que significa mas, que dá a ideia de oposição. Nós temos o O de or, que significa ou, que traz a ideia de alternância. Nós temos o Y de yet, né? Que é todavia, porém, contudo, que dá a ideia de adversidade. E, finalmente, nós temos o S de so, então, me trazendo aí uma conclusão e assim por diante. Bem, verdade é que nós não temos apenas uma tradução. Então, se trabalha muito dentro do quesito, né, sentido que ele ocupa dentro da sentença que se predispõe a trabalhar. Certo? O que é que eu preciso ainda? I like my job. I like my job. And my boss. Perceba que eu trouxe duas informações. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Isso é muito bom quando acontece, não é? I would go to the beach, but it's raining. Olha aqui, eu estou juntando. Qual foi a junção aí? Eu iria para a praia, mas está chovendo. Não é, São Gonçalo? Eu percebo que aqui eu tenho uma vontade, mas contra a minha vontade tem uma situação, que é a chuva. Não é? E provavelmente essa pessoa, ele não vai conseguir aí aproveitar, não é, o que a praia tem para oferecer, além também de ser muito perigoso. Eu vou trazer um texto informativo para vocês, para nós vermos a quantidade de acidentes que acontecem durante o ano com pessoas que estão, adivinha aonde? Na praia, em tempos chuvosos. Muito bom dia, Adriana, da Unidade Escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho. Tudo bom, Adriana? Tá? Vamos focar, vamos trabalhar. E o nosso chat, ele é único e exclusivamente para a interação, tirando aí dúvidas, fazendo participações dentro desse sentido. Nobres, conjunções correlativas. Elas são as conjunções que vão trazer, não é, uma facilidade. Tá? Olha a facilidade que eu vou falar agora para vocês. Quando vocês ouvirem ou lerem dentro de uma questão que é uma conjunção, ou até mesmo falar nesse nome correlativa, você vai lembrar que elas normalmente, né, elas vão aparecer com mais de uma palavra. Por isso que são chamadas de expressões. Tá? A diferença é que as correlativas apresentam mais de uma palavra. Grifa logo aí. Então eu tenho, por exemplo, ó, as beautiful as her sister, para dizer que ela é tão, né? Para dizer que ela é tão bonita quanto a sua irmã, trazendo uma ideia de comparativo. Só não pode ser ideia de comparativo de superioridade, tá? O as, ele traz uma ideia de comparação com igualdade. Ambos estão, ó, na mesma linha de raciocínio. Beleza, Gabriel? Eu tenho aqui both and, para dizer que tanto gazpacho como tortilha são muito populares na Espanha, na Espanha, tá? Tanto um quanto o outro. Tamo junto, Gabriel. Tá? Not only but also. Ó, he is not only intelligent, but also beautiful. É a combinação perfeita, né? Você está dizendo que ele não é só bonito, inteligente, mas também bonito, né? Ele não é só inteligente, mas também bonito. Você traz mais informações correlacionando,
né, estas informações, tá? Either or, ou um ou outro, qualquer um ou, né? You can travel either by plane or by train. Você pode viajar ou de avião ou de trem, tá? Aqui eu estou alertando que o trecho, ele comporta essas duas modalidades. Certinho, gente? Então, quando se falar de conjunções correlativas, os senhores vão lembrar que da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm a função de ligar elementos que possuem a mesma função gramatical, gente. A diferença é que essas situações, elas estão dentro, né? Elas estão dentro de uma visão de expressão. Por quê, hein? Porque a expressão, ela é a composição de duas ou mais palavras, e aí ela tem uma tradução na qual eu não posso fazer essa tradução ao pé da letra, tá? Isso aí é bem fácil de ponderar. Gabriel tá aqui me matando de inveja, né? Gabriel dizendo, professor, eu tô aqui, mas eu tô tomando café com cuscuz. Provavelmente é um dos que gostam de mandar foto para mim com cuscuz, porque sabe que eu adoro essa iguaria do nosso estado. O cuscuz é de fato muito bom. O meu preferido, não tenho preferido nenhum. Eu gosto de arroz, eu gosto de milho, eu gosto misturado. Farra a banda de um lado, a banda do outro. Então, parabéns aí, grande Gabriel. Bom café da manhã e muito obrigado por nos acompanhar, viu? Esse momento tão bacana que é o seu café, eu estou aqui falando, passando informações. Isso é muito legal. Tem gente que me manda comendo bolo frito, né? Eu tenho aí várias fotos, eu conheço vários dos meus alunos. O meu muito obrigado, viu, gente? O meu muito obrigado. Eu tenho uma observação a fazer. Quando vocês me mandarem fotos aí da escola, né? Bota o nome do professor, coloca o nome da escola. Quando você me colocar a foto aí da sua casa comendo cuscuz, o bolo frito, coloca aí o seu nome, de qual parte você é, tá? E aí tem gente, professor, o senhor nem postou a minha foto, tem que colocar lá a observaçãozinha, pode fazer o repost. E aí com toda a convicção eu vou fazer esse repost e as ponderações, tá bom? Então vamos lá, grande Gabriel, bora! Conjunções aqui vão subordinar. Olha, o Gabriel André lá de Belém disse que gosta de bolo frito. Uma delícia, né? Então, as conjunções subordinativas, gente, elas ligam orações? Ligam. Mas preste atenção ao nome, subordinar, tá? Então, uma vai se subordinar à outra para poder, né? Para poder, tá bom? Ter que sentido vai comportar, tá bom, gente? E aí eu tenho que ter essa visão. Esse therefore, Gabriel, ele tem várias utilizações, não é somente essa não, tá bom? Por isso que eu disse que, dependendo do sentido que se comporta naquela frase, eu não posso ser taxativo. Eu posso dar um exemplo, mas ele vai comportar sentidos diferentes. Por um exemplo, você, com certeza, você já ouviu dizer que esse menino aqui, ele dá a ideia de quê? Ele dá uma ideia de oposição, não é verdade? Mas, uma vez nós estávamos trabalhando um texto e você disse para mim o seguinte, professor, mas ficou esquisito, não tem essa ideia de oposição. Tá vendo como você lembrou? Por quê? Porque lá no texto onde nós estávamos trabalhando, ele estava nesse sentido de exceto. Lembrou agora? Exatamente. E nós temos link words com bem mais de duas traduções, né? Ele com toda certeza, ele vai ocupar ideias de fé diferentes. Certinho, gente? Então vamos relembrar aqui o seguinte. Quando se falar de conjunções subordinativas, os senhores vão lembrar que eles vão ligar orações dependentes, que é a dependent clause,
com outra independente, tá? Pronto. Então, professor, então vou precisar de duas orações para uma fazer sentido, porque sem uma, né, uma tem sentido completo, mas eu preciso da outra para casar bem essa linha de entendimento. Por um exemplo, são diferentes que ligam frases independentes. Aí ele fala das coordenativas. Ponto. Uma oração independente é aquela que já contém um sentido completo. Foi o que nós terminamos de dizer. I go to the beach. Eu quero ir à praia. Eu vou para a praia, né? I go to the beach. Eu vou para a praia. Ótimo. Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Orações independentes necessitam de outras para fazerem sentido. Então, eu tenho as orações dependentes, elas me passam um sentido, e esse sentido está mitigado. Ele precisa de uma outra composição para fazer um sentido, né, mais amplo, tá? Então, vamos lá. Because it was cold, porque estava frio. Se eu chegasse só para você e dissesse because it was cold, você iria dizer, não entendi. May I pardon? Eu não entendi. Eu teria que colocar uma outra sentença para nós termos uma compreensão melhor. Olha, André, eu peguei o meu casaco because it was cold, porque estava frio. Percebeu? Eu precisei de uma outra sentença que ela vai me explicitar um acontecimento em detrimento da outra. Certinho, gente? Então, se eu pego essa oração, coloco ela isolada, nós não temos um sentido completo. Ela precisa da outra. Olha o que é que aconteceu. Porque estava frio, eu levei o meu casaco. Ou eu levei o meu casaco. Eu levei o meu casaco porque estava frio, tá? Quando isso aqui acontece, você percebe que o conector, ele vai para o lugar da vírgula. E não vamos aqui ter problema nenhum do entendimento, tá? Ele consegue unir estas situações. Ele consegue unir essas duas ações. Ele consegue unir dando uma ideia mais aprofundada. Eu levei o meu casaco porque estava frio. Eu não sei porque que tu levou esse casaco. Eu levei o meu casaco, mãe, porque estava frio. Aí esquentou e eu não precisei mais do meu casaco, tá? Então, até aqui ficou tranquilo, gente? A utilização dessas conjunções. Eita, professor, mas é tanto vocábulozinho, né? Sim, mas através dos vocábulos a gente vai, né, amadurecendo, nós vamos treinando. E aí, com toda certeza, esse ano você já deve ter aprendido alguma coisa que não sabia ou não lembrava mais, né? Relembrou e agora calcificou e não vai esquecer mais, né? Pessoal aí de Eliseu Martins, pessoal de Miguel Leão, São Gonçalo, né? Demais alunos aí que nos acompanham, tá? Então, na frase, então, quanto mais arduamente uma esposa trabalha, mais linda ela fica. Mais linda ela se torna, ela fica, tá? Ele chegou uma ideia do que? De conclusão. Ele concluiu que quanto mais uma esposa trabalhar, né, mais linda ela fica. Essa questão é uma questão extraída de um vestibular. Ele pega o vocábulo, esse vocábulo ele deixa em evidência
E aí, nesse vestibular, ele fez essa pergunta, né? Qual o sentido, esse vocábulo em específico, ele atribui? Então, nós temos aqui que ter o reconhecimento desse grupo, que forma essa sentença. Ah, eu identifiquei que essa palavra, pelo que eu observo, exemplo para um fato, alternativa dentre várias outras, oposição, exemplificação, né? Alternância, oposição, condição, conclusão. Então, quando eu li as alternativas, eu consigo perceber que ele quer saber, nessa temática, qual a ideia, tá? Qual a ideia? Olha aí, uma das habilidades que muito aparece nos vestibulares. Por isso, é a resposta que eu faço aos nossos ilustríssimos alunos. Por que que no conteúdo programático vem gramática? Porque nós temos habilidades, nós temos competências que têm que ser treinadas para que, no caso de questões com este modelo, você tenha, não é, todo o know-how necessário, todo o conhecimento necessário para potencializar o seu acerto. Ah, professor, quer dizer que nós temos vestibulares tradicionalistas que fazem perguntas mais diretas de acordo com um contexto gramatical a exercer dependendo de um texto, de um gênero textual ou tipo textual? A resposta é positiva, tá? Então, lá no Enem, os senhores também encontram essa situação que nós terminamos de fazer, tá? Em nossas provas, você encontra esses modelos todos que nós temos o hábito de praticar aqui. Gente, ficou claro o porquê que eu vou marcar a letra E? Porque lá a ação, não é esta. Ele chegou para ela, quer dizer que quanto mais a esposa trabalhar, mais linda ela vai ficar, tá? Salvaguardadas as proporções, senhores, nós temos aqui uma propaganda, né? Por isso que ela é tão apelativa, sobre venda de vitamina, tá? E uma das outras questões é a questão voltada para o sexismo, não é? Porque você consegue observar que os dois estão bem trajados, a mulher está à frente do homem, mas o texto e o não verbalizado me coloca numa situação de entendimento de que a mulher é simplesmente a dona de casa, que foi a pergunta lá realizada nesse vestibular, tá? Eita, professor, mas isso não deveria acontecer. Certo, senhores, mas no texto, a propaganda, ela é da década de 50 nos Estados Unidos, né? Então você tem aí que salvaguardar essas proporções pela época, o lugar, tá? E aí nós temos que vislumbrar estes acontecimentos. Qual a ideia cada conectivo destacado repassa e qual a melhor tradução? Ora, se eu digo que o desmatamento is a global problem, ele é um problema global, aí eu pulo lá a palavra. We must, nós temos que discutir about it, sobre. Então eu preciso de uma ideia de conexão, tá? Então o desmatamento, ele é um problema global. O desmatamento, ele é um problema global, tá? Portanto, nós devamos, não é? Portanto, nós devamos fazer o quê? Discutir, debater sobre. Nesse caso, você vai ter aqui uma consequência, tá? Uma consequência. What do you prefer, ice cream or chocolate cake? O que você prefere, sorvete ou bolo de chocolate? Eu estou te dando uma opção, uma alternância, não é? Onde você pode ou o sorvete, chocolate, bolo de chocolate,
Então eu tenho a tradução do ou. Tá? If you go to disco, se você vai para a balada, call me, me liga, me chama. Olha aí, hoje é sexta-feira, tá muito propício, né? If you go to disco, call me. Ei, se você for sair para balada, né? Para night, como se diz aqui em Teresina, call me, né? É revoada, né? Pois pronto, aprendi mais um. Né? Se ele me dá a ideia de quê, gente? De condição. Sabem quem chegou aqui no estúdio, né? Já chega chegando, já chega causando. É a nossa outra ilustríssima da área das Libras, né? Da língua de sinais. É a doutora Joyce, né? A doutora Joyce chegou aqui também, né? Estudante e falante desse idioma muito bonito, o inglês. Eu costumo dizer que o inglês ele é necessidade obrigatória de inclusão. Hoje nós temos que amadurecermos o seguinte: você precisa ter um idioma inglês para você ter mais oportunidade no mercado de trabalho, gente. Tá? Então, a nossa funcionalidade aqui, enquanto professor de idiomas para ensino médio, que trabalha muito com essa parte de inglês instrumental, que trabalha muito com essa instrumentalização linguística, é mostrar um lado bom do entendimento, não é? Trazer de uma maneira bem suave isso, de modo que você possa quebrar aquela barreira que um dia existiu. Aquela barreira que você foi convidado a decorar uma série de coisas e, gente, aprender algo, olha só, tentar decorar uma coisa que você nem sabe ler e nem sabe o que é complicado, não é? Então nós costumamos não gostar daquilo que não entendemos. Então nossa função aqui é essa, te mostrar o caminhozinho que potencializa o teu entendimento, o teu acerto em modelos de prova, não é? Competência e habilidade. E aí quebrou essa barreira, você diz, rapaz, agora eu quero aprender a falar. É a pergunta que mais me fazem. E aí a resposta eu digo o seguinte: você quer usar o inglês para quê? Porque não adianta você aprender vocabulário de shopping se você vai para a praia. Entendeu? Você não vai usar. Tá? Então sempre me fazem essa pergunta. A resposta pode ser meio que estranha, tosca, mas é a que eu encontrei aqui, né, sem voltas. Então você se pergunta assim: eu quero o inglês para quê? Eu quero falar de tudo um pouco. Então tem processos e mais processos a serem percorridos, né? Textos e mais textos que você pode trabalhar. O segredo é esse: se manter sempre bem informado, procurar ouvir bons, né, sites, acompanhar bons sites de notícias, procurar traduzir muito texto fácil. Por quê? Porque você vai constituir um vocabulário de base. Tá bom? Mas aqui quem já trabalha com inglês, quem fala o inglês, sabe que é só a ponta do iceberg. Para se trabalhar questões de vestibular, aí tem que ter todo um outro processo de aprendizado, né, de usar essa sua fluência, esse vocabulário, as técnicas, competências e habilidades. Certinho, gente? Eu acho, viu, Gabriel? Eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito de idiomas, essa é uma das minhas paixões. Então, gente, todo mundo viu que aqui nós tivemos um processo de condição, tá? If. Olha, só é para me chamar se você for para balada, para revoada, né? Se for, me chama. Se não, não me liga não, tá? Não me chame não que eu vou, né? Não me chame não que eu vou, já dizer aquela cantiga. Então, olha o que é que aconteceu na letra D. Aqui, ó. She was dancing. Ela estava dançando. I was watching TV. E eu estava assistindo TV. Eu preciso conectar isso de maneira a ter essas duas ações, não é? Trazendo um sentido completo. Então, ela estava dançando e eu preciso de uma tradução de tempo. Enquanto eu estava assistindo TV. O uso do
passado progressivo, ele me trouxe a ideia de que ambas as ações, elas estavam acontecendo simultaneamente em um dado momento, né, no passado. Certo? Então, olha aqui a ideia de temporalidade, que é muito tranquilo de aparecer em provas. Bom, qual a ideia? Esses aqui vão me trazer. Primeiro item, eu já consigo visualizar not only, but also. Né? Not only, but also. Tá? Eu consigo visualizar, tá, que eu tenho aqui um acréscimo de informações. Eu estou dizendo que Marion, ele não só trabalha, ela não só trabalha, ela também estuda à noite. Exatamente, Gabriel. Tem uma ideia aí de adição. You are the reason. Você é o motivo because I believe in love. Você é o motivo porque eu acredito no amor. Né? O motivo de acreditar no amor é você. Olha só que interessante. Né? Aí eu estou dando uma ideia de causa e efeito. Tá? He will visit you as soon as he gets back. Ele vai visitar você tão logo ele volte. Uma ideia temporal. Né? Muito bem. She isn't wrong, although she has already made some critical mistakes. Né? Ela não está errada, não. Muito embora ela já tenha cometido altas gafes. Tá? The buses are crowded. Furthermore, olha aí, Gabriel. Furthermore, they are very dirty. Eita, eles estão lotados, né? Estão lotados, além de estarem o quê? Sujos, imundos, né? Então esses aqui, gente, adição, causa, tempo, contraste e adição novamente, tá? Então você tem not only, né? Você tem because, as soon as, tão logo, assim que, apesar, embora, e o além disso, tá? Além disso, certinho? Aqui a composição envolvendo as nossas palavras com o poder de ligar, com o poder de conectar, certinho? Vamos lá. Qual alternativa apresenta ideia de contraste? Qual alternativa apresenta ideia de contraste? Tá? Para quem tem essa anotação aí, vamos fazer uma pesquisa e eu vou solicitar ao meu diretor que deixe um minutinho na tela, por gentileza. É o André também? Pois olha, vocês estão aí afortunados, parabéns, tá? Ele disse o seguinte, que a ideia é de oposição, a ideia é de contraste. Conseguiu visualizar? Oposição, contraste. Quando eu falo such as, eu estou, gente, exemplificando, não é? Tudo bom, pessoal aí de Miguel Leão? Ó, such as, tais como. Posso assim traduzir, ó. Tais como, uma das traduções, né? Eu vou exemplificar. Like significa como, né? Also significa também,
tá? Ó, significa também, tá? Ele quer uma que dá ideiazinha de oposição, meus ilustres. Por conta disso, ó, letra E. Combinado, gente? É o no entanto, né? Exatamente, Gabriela. Entendeu, Miguel Leão? É o no entanto. Muito bem, obrigado pela participação, ó. No entanto. Perfeito, tá? A Gabriela colocou lá a letra E, o Gabriel, o André, né? E ainda deram a tradução. Miguel Leão também participando. E aí nós vamos abrir agora esse precedente, que é para a gente poder dar um tempinho, né, para raciocinar. Certinho, gente? Vamos lá? Se você observar essa, ó, eu faço uma, né, junto com vocês, e a outra eu coloco para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Vamos fazer essa juntos? Vamos lá? Primeiro item que me chama a atenção, professor, tá tudo em inglês. Não, gente. Tá não. Olha aqui, ó. De acordo com o texto, complete a sentença abaixo com a alternativa correta. Perceberam? Ele me deu um texto pequenininho. O texto pequenininho me traz informações sobre queijo. Mas ele faz essa comparação, não é, com o que as pessoas conseguem, em alguma parte deste planeta, enxergar da Moon. O que é Moon? Ah, professor, é uma discoteca que tem aqui, é uma casa de show. Nada a ver, tá? Moon significa lua. Certinho, gente? Aí ele fala, tá? Que é como se todos soubessem que a lua, ela de fato, ela não é feita de queijo, é claro. Mas ele está se referindo às crateras, não é, que são perceptíveis. E aí entra o seguinte, tá? Ele fala que é só para ilustrar as muitas diferentes images, né? Que possam ser vistas. E aqui ele comporta o seguinte, não é? O que é que se percebe olhando bem atentamente para a formação das crateras lunares? Aí ele diz que os nipônicos, né, os orientais, tá, conseguem ver, ó, dois itens, né? Que itens são esses aqui, ó? O que é isso aqui? Rabbit. E o que é isso aqui, ó? Ah, agora eu entendi. Eu preciso de uma informação que acrescente o seguinte, que os chineses, eles conseguem ver, ó, eles conseguem ver, né? É um modal verb. Esse modal verb, ele indica uma modalidade, né, de ação. E aí eles dizem que eles têm essa habilidade, não é? Eles conseguem observar, eles conseguem ver, eles conseguem observar, eles conseguem ver, ó, um quanto o outro. Um quanto o outro, tá? E aí nós vimos aí o pessoal de São Gonçalo já se manifestando através da... Nós temos aí a Darlene, nós temos o Henrique, não é? Temos também a Luna. Nós temos lá de Miguel Leão também uma letra vindo, né? E nós temos letras bem interessantes. Então eu quero dizer, eles conseguem ver tanto um coelho quanto um sapo, por assim dizer. Tá? Um sapo. Como é que é sapo? E coelho? Ah, beleza. Então, gente, olha o que é que aconteceu de resposta. Letra I. E a resposta correta vai lá para o Gabriel, também acertou, né? O André, vai lá também lá para São Gonçalo, tá? Colocaram aí as letras. Eu agradeço aí o André, ao Gabriel, a Gabriela, a Darlene, o Henrique, Luna, Miguel Leão, não sei o nome porque não colocou,
tá? Mas eu estou super amando a participação de vocês. O both and quer dizer tanto quanto, tá? Tanto quanto. Coloca aí. Então ele está somando, né? Eles conseguem ver tanto um coelho quanto um sapo. Eu vou observar isso algum dia. Mas será que eu tenho que ir para essa região? Claro, professor, porque a posição geográfica muito interfere nessa análise. Perfeito. Gente, agora essa vai ser a tua, tá? A tua, tá? Essa é a tua. E para tanto, eu peço ao diretor que deixe aí um minutinho na tela, por favor. Vamos lá? Os meninos já estão aí se pronunciando, né? Tivemos aí o Henrique, o Rian, Miguel Leão também, Gabriel, o André, certo. Então, quando vocês ouvirem, verem essa expressão as a result, anota no teu caderno para fazer teu vocabulário particularizado, tá? Para os que marcaram therefore, letra A, nós tivemos o nosso acerto. E professor, para bem aí a telinha, porque eu vou logo escrever para eu não esquecer. Então coloca aqui as a result. Você tem essa possibilidade, certinho? Agora tomar e cuidado. Vamos colocar a tradução de todos? Therefore, assim sendo. However, contudo. Moreover, além disso. Besides, além de. Anyhow, de qualquer maneira. Tá? Coloca que é para você ir acrescentando, né? Acrescentando, tá? Essas informações. Porque a ideia que ele ocupa é a da mesma tradução e aí você não tem a mudança, né? Mas é assim mesmo, viu, senhores? Posso colocar mais uma? Reta final da nossa aula. Quero agradecer de coração aqui, faltando aí um pouco mais de 4 minutos, né? E vamos que vamos, como diz o nosso ilustre professor Adriano, o mago da geografia. I'm here because you broke something. I'm here because you broke something. Tá? Eu estou aqui porque você, eu estou aqui porque você quebrou alguma coisa. E aí, gente? I'm here because you broke something. I'm here because you broke something. No post cima de uma rede social, existe o conector lógico because e por vezes em algumas músicas vocês vão ver só assim, ó. Cause, tá? Às vezes vocês vão ver simplesmente assim. Tem uma música do Maroon 5, fez muito sucesso, que ele dizia cause girls like you, né? Porque garotas que nem você, né? Uma música que fez muito sucesso. Lá de São Gonçalo, a Maria Eduarda disse, professor, eu marcaria a letra C, juntamente com o Gabriel, colocando ali
a letra C em evidência. Fica claro que eles conseguiram visualizar, não é, uma relação de causa e efeito. Então, parabéns aí a todos os participantes. I'm very proud of you. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Vamos lá, meus queridos. Uma expressãozinha. Cuidado para não cair, né? Vamos lá. Ó, in addition, much of the water. Tá dizendo que está o quê? Duas situações. In the sentence, na sentença acima, the expression in capital letter, a expressão em letras garrafais, podem ser, can be, substituídas por, né? Substituídas por. Ah, olha aí a nossa tradução. Será que eu posso substituir por além de, por também? Né? Será que eu posso colocar tão logo, enquanto? Então, vamos anotar mais uma informação. Anota aí no teu caderno para ter mais vocabulário. Resposta, nós temos aí besides, nós temos also também, e nós temos a palavra moreover, certo? 64 com 4 dá 68, com mais 2, 70. Essa é a soma das corretas. Esse tipo de questão, senhores, muito comum em algumas regiões do nosso país. Alguns vestibulares, eles usam com uma certa frequência esse modelo de questão, tá? Então, aqui nós temos a palavra moreover. Moreover. Coloca aí para não esquecer. Outra dica interessante é você sempre estar atento aos significados, tá? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos aí uma parte de textos envolvendo pequenas citações e a correspondente, não é, sendo atendida, que é o vocábulo que traduz ideia, que agrega informações, que está na família das link words. Na aula de sexta-feira, nós vamos trabalhar aí as dúvidas que porventura ficarem. Vou trazer mais modelo de questões. Questões estas que estão sempre presentes nas nossas provas e nos mais variados vestibulares. Quero agradecer a todos os alunos, a todas as escolas, participantes. Parabéns pelas respostas e até semana que vem com muito mais informação e treino para vocês aqui na terceira série. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Até mais, gente.